A passagem de hoje é Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Vamos ler juntos. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Amém. O apóstolo Paulo, na metade de sua carta, no versículo 1 da passagem de hoje, diz o seguinte: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Amém. Esta palavra inicial, pois, é um conector muito importante. É uma conjunção crucial porque nos diz que a doutrina da salvação de Deus, mencionada nos capítulos 1 a 3, toda a graça de nos escolher em Cristo, de nos fazer seus filhos e de estabelecer a igreja, está ligada à exortação que ele fará a partir de agora. E aqui, devemos notar que o apóstolo Paulo apresenta esta exortação como um apelo, e não como uma ordem. Embora se baseie na verdade da doutrina da salvação, na escolha de Deus, na nossa filiação e no estabelecimento da igreja, o apóstolo Paulo não está simplesmente dando uma ordem coercitiva para fazer isto ou aquilo. A palavra rogo aqui, em seu significado original, significa suplicar ou pedir. Este não é o tom de um mestre instruindo seu discípulo de cima para baixo, mas sim um pedido feito com amor a pessoas que caminham juntas como cooperadoras. O apóstolo Paulo está na prisão. No entanto, havia algo mais forte que as correntes da prisão que prendiam o apóstolo Paulo. Era a certeza do chamado de Deus, a certeza de que Deus o havia salvado. Com essa certeza, o apóstolo Paulo exorta os santos de Éfeso desta forma: Eu estou acorrentado agora, mas nós somos pessoas presas ao Evangelho. Portanto, vivamos de maneira digna desse chamado. Ele não está dando uma ordem ríspida, dizendo, vivam de maneira digna do chamado, mas está exortando. Vivamos juntos assim. Fomos chamados pelo Evangelho e somos salvos, então vivamos de acordo com isso. Considerando este contexto, ao examinarmos a passagem de hoje, devemos meditar na palavra guiados por esta pergunta: estamos vivendo de modo digno como pessoas chamadas por Deus? Estamos vivendo de modo digno como filhos salvos por Deus? Guardando bem esta pergunta em mente, vamos meditar juntos na palavra de hoje. A passagem pode ser dividida em duas partes principais. Dos versículos 1 a 3, há uma exortação ética centrada na frase, andeis de modo digno, e dos versículos 4 a 6, há a base teológica para essa exortação, a razão pela qual devemos viver de maneira digna do chamado. A primeira parte fala das atitudes concretas da vida cristã. Uma vida de humildade, mansidão, longanimidade e suporte mútuo em amor. A segunda parte apresenta as 7 confissões de fé, que são a base para tal vida. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Estas duas partes não estão de forma alguma separadas. Assim como a palavra doutrinária dos capítulos 1 a 3 de Efésios e a exortação ética dos capítulos 4 a 6 não são distintas, a forma como devemos viver eticamente está profundamente relacionada à nossa confissão de fé. Pois a ética sem doutrina é vazia, e a doutrina sem ética é uma fé morta. O apóstolo Paulo, através do equilíbrio entre fé e vida, quer nos apresentar claramente a vida digna daqueles que foram chamados pela salvação de Deus. Na segunda metade do versículo 1, há a expressão, andeis de modo digno. A palavra digno, aqui, remete ao equilíbrio de uma balança, e a palavra andeis significa o caminhar de toda a vida, equilíbrio e o caminhar da vida. Portanto, as palavras do apóstolo Paulo são estas:
A vossa conduta deve estar em equilíbrio com a vossa vocação. A vida de um cristão deve ter um peso que corresponda ao seu chamado por Deus. Em outras palavras, se fomos chamados pela graça de Deus, uma atitude de vida correspondente a essa graça deve se estabelecer em nós. O teólogo Karl Barth disse o seguinte: o chamado é a livre escolha de Deus e, ao mesmo tempo, um evento que confere ao homem um novo modo de existência. Embora seja a livre escolha de Deus, ele diz que o chamado é o evento de renascer como um novo ser. Um novo modo de existência para o homem. Não é simplesmente que ele me chamou, mas que o próprio ser muda. Isso é o evento do chamado. O fato de Deus ter me chamado significa que eu fui transformado em um ser que não pode mais viver segundo a minha própria vontade. O chamado é uma mudança de status e uma declaração de uma nova identidade. Por isso, na fé, perguntas como: a quem eu pertenço e de quem eu sou são mais importantes do que o que eu faço ou quem eu sou. Os cristãos devem ter a identidade clara de que não pertencem ao mundo, mas a Cristo. Porque é em Cristo que reside o maravilhoso propósito de Deus para mim. Exatamente. Eu sou uma pessoa chamada por Deus para a salvação. A fonte desse chamado é o próprio Deus, através de Jesus Cristo. Por isso, se olharmos atentamente para as 4 virtudes para uma vida digna do chamado, mencionadas no versículo 2, veremos que todas elas descrevem, uma a uma, o caráter e o conteúdo da vida de Jesus. Jesus se humilhou, suportou o açoite com longanimidade e, na cruz, nos mostrou seu amor que nos acolhe. Por isso, fomos salvos. Ele se tornou nossa esperança. O caminho de obediência que Jesus mostrou é a forma completa de uma vida digna do chamado. Portanto, viver de maneira digna do chamado tem o mesmo significado que seguir a vida de Cristo. O apóstolo Paulo nos desafia, listando 4 virtudes para uma vida digna do chamado, ou seja, uma vida que segue a Cristo. Qual foi a primeira? A humildade. No mundo greco-romano, a palavra humildade tinha uma conotação de subserviência. No entanto, em Jesus Cristo, a humildade passou a significar a atitude de esvaziar a si mesmo para exaltar o outro. Na fé, a verdadeira humildade não é se rebaixar, mas conhecer a si mesmo corretamente diante de Deus. Reconhecer-se honestamente diante de Deus é humildade. Não é humildade simplesmente se depreciar dizendo: sou um pecador inútil. É admitir com calma a minha fraqueza, o mal que não consigo superar em mim, a minha incapacidade. Isso é a verdadeira humildade. O cristão humilde pratica a autorreflexão. Ele encara sua realidade com calma. Só assim ele pode se ajoelhar diante de Deus. Ele não se torna arrogante nem se desespera. Quando me aceito como sou, posso me firmar na graça de Deus e na alegria da salvação, pois Ele me conhece e me renova. Esta é a vida digna do chamado. Em segundo lugar, ele nos fala da virtude da mansidão. A mansidão não é um estado de falta de força, mas a capacidade de controlar a força. Assim como um cavalo domado, a mansidão é a atitude de uma alma disciplinada que se submete a Deus. Se Deus não nos controlar, somos seres que correm desgovernados como cavalos selvagens por causa do pecado. Mansidão é entregar-me para ser domado por Deus. O caráter domado por Deus é a mansidão. Por isso, C.S. Lewis, o apologista e escritor cristão, disse: a mansidão é um estado de imersão em Deus a ponto de perder a si mesmo. Um estado de imersão em Deus, onde não sou eu quem me governo, mas permito que Deus me governe. Essa é a condição de quem se apega à virtude da mansidão. Esta é a vida digna do chamado. Em terceiro lugar, o que ele diz? Ele fala da longanimidade. Longanimidade, literalmente, significa ter um ânimo longo, não se irar facilmente, esperar por um longo tempo. Mas aqui, devemos lembrar de um significado espiritual mais importante.
Esta longanimidade não se refere simplesmente ao meu esforço de suportar infinitamente, mas está profundamente relacionada ao caráter de Deus. Deus suporta os pecadores com longanimidade e ainda hoje espera pacientemente pelos maus. Por que os maus do mundo não são imediatamente julgados? Por que aqueles que deveriam ser punidos, julgados e condenados ainda estão vivos? É porque o Senhor, nosso Deus, o justo juiz que se ira contra o pecado, está sendo paciente. Deus não se alegra nem mesmo na morte do ímpio. Ele deseja que até os ímpios um dia retornem. Esse é o vasto amor de Deus. Deus é paciente. Deus espera. A longanimidade nos mostra este caráter de Deus, e é o caráter do amor com que Cristo nos suportou na cruz. Uma vida digna do chamado é uma vida de longanimidade. E em quarto lugar, ele disse para nos suportarmos uns aos outros em amor. Isso nos fala de uma atitude ativa de acolher com amor. É sabido que o amor bíblico não é um mero sentimento, mas uma decisão da vontade. Existe o amor que brota de um coração voluntário. Esse é o amor verdadeiro, o amor sincero. No entanto, o amor também é algo que deve ser praticado com uma escolha ativa e corajosa. Sem coragem, não se pode fazer sacrifícios. E sem coragem, não se pode nem mesmo começar algo chamado amor. Até no amor romântico, não se diz que os corajosos conquistam a pessoa amada? Por quê? Porque é preciso iniciativa. Porque o amor exige desafio. Porque o amor exige um avanço ativo e voluntário. Deus também se aproximou de nós, não é mesmo? Aquele que esvaziou a si mesmo e assumiu um corpo humano para vir a esta terra é nosso Senhor Jesus Cristo. E o amor desse Cristo me salvou. O amor ativo, este amor voluntário, é o que me faz viver agora. Suportar com amor, esta atitude de amor ativo, é o que ele nos diz ser uma vida digna do chamado. As virtudes listadas não são apenas palavras agradáveis de se ouvir, dadas para uma decisão puramente interior. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Depois de listar as virtudes de uma vida digna do chamado, ele nos exorta a nos esforçarmos. A palavra procurar aqui significa empenhar-se diligentemente, esforçar-se ativamente. Ou seja, ele nos diz que devemos nos esforçar ativamente para viver de acordo com o que Deus nos ordenou. Mas o que é verdadeiramente surpreendente é o foco desse esforço. Não se trata de buscar virtudes individuais isoladamente, mas de aplicá-las para guardar a unidade que o Espírito Santo já estabeleceu. O que ele quer dizer com isso? Ele está nos falando da unidade que o Espírito Santo criou na comunidade da igreja. A carta aos Efésios tem uma característica particular. Ela conecta a salvação individual com a comunidade onde as pessoas vivem juntas. Ou seja, conecta a soteriologia com a eclesiologia. Ela nos diz que a minha salvação está ligada à vida que a comunidade vive em conjunto. Em outras palavras, para viver uma vida digna do chamado de Deus que me salvou, a minha vida deve estar necessariamente conectada à união e à unidade da igreja. A carta aos Efésios nos diz isso, procurando guardar a unidade do Espírito. Em outras palavras, uma vida digna do chamado está diretamente ligada à união, à harmonia e à unidade da igreja, a essa atividade de fé. Se quisermos viver uma vida digna do chamado, ele nos diz que devemos nos esforçar para guardar a união e a unidade da comunidade da igreja. A união e a harmonia da comunidade, como mencionado nos versículos 4 a 6, falam de uma unidade cétupla. E essa unidade se refere, em última instância, a Deus Espírito Santo, Deus Filho Jesus e Deus Pai. Paulo nos diz que nossa vida digna do chamado só se realiza plenamente quando está ligada a essa unidade da comunidade da igreja que se baseia no Deus triuno. Queridos irmãos, faço a pergunta mais uma vez.
Você está vivendo de modo digno como uma pessoa chamada por Deus? Você está vivendo de modo digno como um filho de Deus? Você pensa que foi chamado para a salvação, mas está se distanciando da igreja? Não estamos experimentando atritos com a comunidade da qual fazemos parte? O chamado individual à salvação e a união na igreja não são de forma alguma coisas separadas. Aqueles que foram chamados para a salvação devem seguir a Cristo. E a vida que segue a Cristo é uma vida de união, harmonia e unidade com a igreja. Devemos nos lembrar disso. A palavra diz: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Diante de Deus, que nos ama sem arrependimento, respondamos também sem reservas, seguindo a Cristo com humildade e mansidão, com longanimidade e acolhimento. Não desistam porque não está dando certo ou porque é difícil. Deus nos deu a comunidade da igreja. Na igreja, podemos obter nova força através da união e da unidade para viver uma vida digna do chamado. Para fortalecer esta nossa decisão, Deus nos prepara um tempo espiritual especial. É o tempo do nosso retiro espiritual, que teremos na próxima semana. Um tempo em que todos os membros da igreja se tornam um em louvor, um em oração e um na palavra. Através deste santo retiro, onde a comunidade da igreja se une espiritualmente com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu creio que Deus iluminará a realidade da nossa salvação com uma luz de glória resplandecente. A santa assembleia de nossa comunidade, onde nossas vidas podem renascer como uma vida digna do chamado, acontecerá na próxima semana. Esperemos, ansiemos e oremos. Creio que a maravilhosa graça de Deus será experimentada abundantemente por todos nós.